Quando uma piada é boa e ela é contada a primeira vez, sucesso é garantido. A segunda, terceira, quarta, quinta vez, você ainda dá boas risadas. Mas a partir do momento em que você já sabe de cor e salteado, naturalmente perde-se a graça. E aí, meus camaradas, traga um assunto para a gente discutir hoje aqui no Cantinho Botafoguense, porque mais ou menos tem acontecido, na minha modesta opinião, em relação ao Botafogo, e uma situação que começou como uma piada, eu imagino, mas à medida que muita gente compartilham a mesma, eu já confesso que fico na dúvida até que ponto que a parada é brincadeira ou realmente estão falando sério. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes, meus camaradas, você já sabe, caiu neste vídeo agora, peço aquela moral, aquele favor, deixa o like que é muito importante, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos alvinegros e por aí vai. Beleza? Posso contar contigo? Ótimo, muito obrigado. Bom, pois bem, meus amigos, estamos aí vivendo um período de Copa do Mundo, né? Nós vamos abordá-la, claro. Temos um claríssimo exemplo da história mais maneira, mais bonita dessa Copa do Mundo já está definida, independente de quem venha a ser o campeão, o artilheiro, todos os feitos e conquistas, né, do Messi, essa disputa maluca com o Mbappé e tudo mais, maravilha. Mas é inegável, é inquestionável que a grande história dessa Copa do Mundo de 2026 é a seleção de Cabo Verde. E aí, claro, é impossível nós deixarmos de citar o senhor Josimar Dias, conhecido carinhosamente, cara, no mundo do futebol agora, a nível mundial de fato, como Vozinha, goleiro cabo-verdiano, que inclusive, cara, o nome dele Josimar, em homenagem ao nosso ex-lateral Josimar Higino, que defendeu o Botafogo lá nos anos 80, chegou à seleção brasileira, homenagem ao Botafogo, cara, o que prova o tamanho do nosso glorioso. Mas tudo bem, aí é uma outra discussão. O fato é que o Vozinha é, indiscutivelmente, a grande sensação desta que é a sensação da Copa. E, meus amigos, os jogos foram passando, ele fechou o gol contra a Espanha, depois outro empate, empatou contra o Uruguai, empatou, quase empatou, inclusive na prorrogação, né, perdeu justamente aí para a Argentina, atual campeão do mundo, e o Vozinha foi destaque. E, cara, desde então, muitos e muitos amigos botafoguenses falando comigo, Vozinha no Botafogo, Vozinha no Botafogo. E, claro, eu respondia com uma brincadeira, porra, legal, cara, mas, porra, convenhamos, né, 40 anos, ninguém conhece e tudo mais. Mas só que continuam brincando disso. E eu falando, pessoal, peraí, cara, vamos lá, perdeu a graça. Existe a questão de folclore e existe a questão de que você, de fato, está querendo algo. Pô, vamos lá. Uma coisa independe da outra. Um outro dia uma amiga até questionou comigo, mas você prefere Neto, Raul, Link? Eu falei, olha só, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. É óbvio que eu quero o Botafogo com um novo goleiro. Não faço mais a menor questão de ter no elenco o Raul e o Link, já que o Neto, ainda bem, é passado para o glorioso. Mas, meus camaradas, convenhamos, a gente não pode estar falando sério em um momento em que nós estamos tratando a situação do Botafogo com tamanha seriedade. A gente não pode falar de um goleiro de 40 anos que ninguém conhecia por 3 grandes partidas na Copa do Mundo. Calma lá, pessoal, calma lá. A gente tem que tratar o assunto, o momento do Botafogo com a devida seriedade. Por isso que eu falei, começou como uma brincadeira, beleza, divertido, Vozinha, tem toda essa questão do apelido carinhoso, do sucesso da seleção, a ligação pelo seu nome com o Botafogo, mas menos, né, pessoal? Menos. A gente precisa de um novo goleiro, mas não é Vozinha. Inclusive surgiu outro dia aí a notícia que parece que o scout botafoguense, não sei se até que ponto que isso é verdade ou não, tem gente que vende o scout, né, como se estivesse mapeando o mundo todo, mas dizem que o nome do Vozinho passou pelo scout botafoguense e foi negado, não foi aprovado. E aí, meus camaradas, quando o próprio scout traz aí Raul, o Link, o Lor, que não joga, vai saber por qual motivo, se esse mesmo scout invalida
não sugere o Vozinha, é mais um motivo para a gente se preocupar 2 ou 3 vezes, meus camaradas. Deixa o registrado. O Botafogo precisa inegavelmente de um goleiro. Mas a história, a brincadeira falando de Vozinha, perdeu a graça. Dizem também que ele já está negociando com o Atlético Goianiense ou o Avaí. Deve pintar aqui no Brasil, principalmente depois desse sucesso aí enorme, né, na campanha de TV no YouTube lá para arrecadar inscritos na sua rede social. Uma babaquice, uma papagaiada sem fim. E tudo que o Botafogo não precisa agora é papagaiada. Tudo que o Botafogo não pode ter agora é mais folclore. E aí, que fique registrado todo o respeito ao Josimar Dias. A questão não é ao pessoa, de maneira alguma, jamais, mas ao profissional, um goleiro de 40 anos. Me questionaram outro dia, porra, mas você tem o Fábio aí com 45, 46 anos. Falei, senhores, o Fábio não é regra. O Fábio é uma exceção. O Fábio é um dos grandes e maiores goleiros da história do futebol brasileiro. E eu me arrisco a dizer, o maior injustiçado também da história do futebol brasileiro. O Fábio, com 46 anos, ainda é o melhor goleiro em atividade aqui no país. Para mim, sem sombra de dúvidas. E deveria estar nessa Copa. Mesmo que fosse para reserva imediato. Mas me arrisco a dizer, cara, que comparando com o Alisson, com o Ederson, nem sei o nome desses caras, é ainda muito melhor. Agora, deixemos o Vozinha lá. Já fez uma Copa do Mundo maravilhosa, já conseguiu angariar 300 milhões de inscritos, fez o sucesso, pode pintar aqui no futebol brasileiro com 40 anos, mas ó, nossa ficha caiu. O Botafogo hoje não pode mais se dar o luxo de fazer gracinha, gracejo, papagaiada. Todo o respeito ao Vozinha, todos os aplausos a Cabo Verde e toda a preocupação para o Botafogo, que, registre-se, continua precisando de um bom goleiro. Resta saber agora quem o scout vai trazer, mas que não seja Vozinha. E sim, se você continua repetindo essa piada, meus amigos, é beleza, seu direito, mas sabe que pelo menos para mim, a mesma já perdeu toda a graça. Bora pensar em uma próxima, vai. Enquanto você pensa numa próxima, comenta aí, bora para a dica musical de hoje aqui do Cantinho. E a dica musical, você sabe, está aqui no descritivo desse vídeo, o link para escutar a audição dessa baita banda de Edmonton, Canadá, meu irmão. Se você gosta de punk rock, estilo Ramones, Bubblegum, Old Wives, com descasso, cara, See You in Hell, meu irmão. Vejo você onde você não quer ir, é claro. Repito, gosta de punk rock? Gosta de Ramones? Old Wives, do Canadá, é a pedida de hoje, a dica que você só encontra aqui no Cantinho Botafoguense. Quero que você escute, quero que você retorne aqui depois dizendo o que você achou. Combinado? E a gente se vê, claro, sem mais a piada do Vozinha. Por favor, no próximo vídeo aqui do Cantinho Botafoguense. Saudações alvinegras.